Seja bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Meu nome é Isabela Queiroz e aqui eu compartilho com vocês algumas reflexões sobre como a gente pode atingir o estado de vida nesta existência, mas trabalhando duro, forjando o nosso caráter na vida diária. Então é o seguinte, vamos pensar hoje num cenário de trabalho, no cenário da labuta, do dia a dia, de como que a gente realmente forja a nossa vida, que a gente passa perrengue, que a gente se estressa, que a gente ri e da onde a gente tira o nosso ganha-pão, não é mesmo? E isso é uma parte fundamental da vida e quando a gente faz isso o trabalho de maneira consciente, acaba que a vida fica muito mais leve. Então vamos pensar aqui no cenário número 1. Pensa se você já viveu isso. Você já trabalhou com uma equipe em um local em que todo mundo se ajudava, em que todo mundo se preocupava em fazer o seu melhor, em que não existia desarmonia, em que todo mundo estava ali justamente caminhando para o mesmo local. Você já viveu isso? Bem, esse é o cenário número 1. Agora, o cenário número 2. Você tá ali naquele ambiente que as pessoas chegam já reclamando, as pessoas já, na primeira oportunidade que tem, vai falar mal de alguém, vai fazer uma fofoca, tá ali né, aquele clima pesado de quem vai ser, hã, enfim, ganhar promoção ou não, quem ganha o melhor salário ou não, enfim, aquela coisa assim bem ruinzinha, né, bem caótica. Eu já vivi o cenário número 2, e o cenário número 1 parcialmente. Eu acho que agora, no meu trabalho de agora, é o melhor que eu já estive. Então, vamos dizer assim que parcialmente eu vivi o melhor cenário dos mundos e o pior dos mundos por algum tempo, né. Aí tudo bem, a diferença de um para o outro não tem nada a ver com talento, não tem nada a ver com salário em si, nem na qualidade do líder. A diferença está simplesmente na mente de cada pessoa, para onde que a mente de cada um daquele time está indo. Se é uma mente de que, estou indo com o objetivo de fazer o meu melhor para que a empresa, para que o serviço, seja lá o que for que a minha empresa faz, possa oferecer e ser melhor cada vez mais, ou eu estou aqui para fazer o meu, só me dá o meu dinheiro, que eu não quero mais saber de nada, eu só vou aqui bater ponto. Essas são, vamos dizer assim, as duas mentalidades que pode ter de um funcionário. Quando a maioria do time está trabalhando justamente com essa união de mente, de objetivo, de propósito, eles estão justamente praticando um conceito do budismo que se chama Itai Doshin, que é unos diferentes em corpos e unos em mente. Ou seja, são diferentes pessoas, diferentes experiências, diferentes até mesmo habilidades, diferentes até mesmo objetivos pessoais, porém elas têm o mesmo objetivo, o mesmo propósito, o mesmo lugar que elas querem chegar. Então, elas estão trabalhando cada uma da sua forma, a sua maneira, com as suas experiências, mas elas estão querendo chegar no mesmo local. Beleza? Então, quando isso não acontece, algumas pessoas estão até querendo fazer ali aquilo acontecer de maneira legal, outras estão só, enfim, ali porque elas precisam de dinheiro. Não estou falando que precisar de dinheiro ou querer que o seu trabalho te genere, não, te forneça, vamos usar outra palavra, o seu dinheiro no fim do mês, está errado.
Óbvio que não. A gente trabalha para também ganhar o nosso dinheiro, o nosso sustento. Agora, quando é só isso, quando é só sobre isso, acaba que a nossa experiência, aquelas 8 horas, às vezes 9 horas trabalhando, ali ela é totalmente vazia. Vazia, eu digo de propósito mesmo, vazia sem o menor significado para você. E fica um clima, vamos dizer assim, para você, primeiramente para você, que vai com esse pensamento, pesado, né? E aí, quando mais pessoas estão nessa mesma onda, acaba que o clima do ambiente em si é ruim e o objetivo da empresa está muito, mas muito longe de chegar. Então, esse conceito, né, isso que a gente aprende no budismo, isso de diferentes em corpos unis e mente, é justamente esse ideal que algumas empresas, alguns chefes querem dizer ou gostariam que fosse, quando elas falam: "Ah, porque o funcionário tem que ter a mente do dono", né. "Ah, porque você tem que agir como se fosse o CEO da empresa". Eu não estou aqui para defender essa frase dizendo que, você tem que trabalhar como dono, fazer como dono, agir como o CEO quando não tem o mesmo salário, quando não tem as mesmas responsabilidades, quando não tem os mesmos benefícios, enfim, né? O peso e a balança não tá da mesma forma. Porém, nessa frase a gente pode tirar ali o melhor do suco dela, que é justamente essa ideia de que, caramba, eu estou aqui nesse ambiente, eu estou aqui trabalhando, estão me pagando para que eu possa desempenhar um trabalho, porque a minha empresa tem um fim, seja ela um produto ou um serviço. E com o meu labor, eu posso contribuir positivamente para que esse fim da minha empresa, do meu trabalho, seja o melhor possível. Então, caramba, quando o time tá com esse objetivo, tá com essa mente, está cada um trabalhando no seu, buscando fazer com que o fim da empresa seja o melhor, ou seja, todo mundo trabalhando com uma mesma mente, apesar de diferentes corpos. Poxa, olha só que dinâmica maravilhosa é quando o que pode acontecer quando realmente o time está trabalhando dessa maneira, né? Porque quando vem um problema, o problema não é caramba, vou aqui culpar fulano, vou tirar o meu da reta, não. O problema é vamos resolver o problema porque a gente precisa melhorar o desempenho para chegar enfim, no fim do nosso trabalho de maneira, vamos dizer, honrada, feliz, satisfeita, né? E não é do tipo jogar ali para um e para o outro. Então, voltando aqui no conceito de Itai-Doshin, diferentes e corpos e unos e mente, né? São diferentes e corpos, e o que a gente quer dizer? Diferentes histórias, diferentes habilidades, de formas de trabalhar diferente, mas uno em mente, ou seja, na mesma direção, com o mesmo propósito, o mesmo valor, com os mesmos valores e o mesmo compromisso do resultado do coletivo, do fim ali da minha empresa, né? Da onde eu trabalho. Então, essa frase, trabalhe como o dono, né, tenha a mesma mente do CEO, ela pode ser, sim, usada de maneira positiva quando a gente quer forjar o nosso caráter, quando a gente quer forjar a nossa maneira de trabalhar e quer justamente fazer do nosso tempo ali de trabalho, nas nossas 8 horas, 9 horas, ali trabalhando com as mesmas pessoas de segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado, ou enfim, no seu, na maneira como é o seu horário de trabalho,
Poxa, fazer disso com que seja significativo. Imagina o quanto você não vai crescer tendo esse comportamento, essa maneira de trabalhar. Ah, mas eu posso ser demitida, porque, enfim, a vida é injusta. Sim, mas essa, eh, esse aspecto da sua do seu caráter, esse aspecto da sua, né, essa, vamos dizer, quase que uma habilidade soft skill aí que você está adquirindo a partir do momento que você trabalha assim, isso não vai sair de você. Inclusive, numa entrevista de trabalho, você pode ser valorizado podendo contar a sua experiência de ter trabalhado dessa maneira. Porque creia em mim, quando você vai fazer uma entrevista de trabalho, as pessoas estão, hoje em dia, mais preocupadas com o seu comprometimento do que com, né, com a sua habilidade técnica, enfim, né, principal. Porque habilidade técnica você aprende, você desenvolve, você vai adquirindo experiência com o tempo. Mas a sua gana de trabalhar em unidade com a equipe, isso não é tão fácil de ter. Então, assim, as pessoas estão buscando, os chefes aí, os CEOs, enfim, os recrutadores, eles estão buscando justamente isso, porque não tá fácil para ninguém, né. Então, o no fim das contas, né, o maior benefício que você vai ter se você buscar trabalhar, em unidade com, vamos dizer, o dono da empresa, né, com a mesma mente que o dono, que o CEO, é principalmente individual, porque você vai forjar dentro de si essa habilidade, esse soft skill de trabalhar em conjunto, em harmonia com outras pessoas. E também o coletivo, que você pode trazer, ser aí uma pessoa que vai ser um ponto-chave, vai ser uma pessoa fundamental no time e coletivamente você vai levar a empresa ali para um outro patamar, vai criar valor e vai ser um funcionário em que todos querem ter, né. Então, é isso, pense sobre isso, eu acho que vale a pena muito a gente mudar a maneira como a gente trabalha, ou se você já trabalha assim, buscar justamente fazer com que mais pessoas possam, trabalhar dessa maneira, para que o ambiente de trabalho seja agradável e também para que o fim da empresa, o fim ali de onde você trabalha, ele seja alcançado de maneira satisfatória, tá bom? Então, fala aí, comenta o que você acha, se você concorda ou não concorda, o que você faria, se você já teve experiências positivas ou negativas, bota aqui no comentário para saber o que você acha. E aproveita, dá um like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e tchau!